Talvez você já tenha cantado esse hino dezenas de vezes. Poucos hinos na história da igreja cristã conseguiram tocar tantas vidas como Grandioso És Tu. Suas palavras ecoam em corações de todas as nações, lembrando-nos da majestade de Deus diante da criação, da salvação e da esperança eterna. Mas e se eu te dissesse que Grandioso És Tu nasceu em meio a uma tempestade, numa pequena vila da Suécia, e que essa canção atravessou oceanos, guerras e corações para chegar até nós hoje? Essa é a história emocionante da música que levou milhares de pessoas aos pés de Jesus. A inspiração. Tudo começou em 1885 na Suécia. Um jovem pastor chamado Carl Gustav Boberg caminhava tranquilamente após um culto, em sua cidade natal, Mönsterås. Ele observou a beleza da natureza, o canto dos pássaros, o céu azul. Quando de repente, o céu escureceu. Um vento forte começou a soprar. Trovões ecoaram ao longe e a chuva caiu pesada sobre os campos. Ele correu para encontrar abrigo. Minutos depois, como num milagre, o céu clareou e um arco-íris surgiu. Carl Boberg ficou em silêncio, sentindo o cheiro da terra molhada, ouvindo o canto dos pássaros e observando o brilho do sol sobre o lago. Foi ali, diante daquela cena de beleza e poder, que nasceu o poema O Stor Gud, que em português significa Ó Grande Deus. O poema exaltava a criação, o poder e a glória do Senhor. Carl Boberg não imaginava que seu simples poema se tornaria, décadas depois, um dos maiores hinos da fé cristã em todo o mundo. Transformação em música. A viagem da canção pela Europa. O poema de Carl Boberg foi publicado em um jornal local. E anos depois, o poema foi transformado em música, passando a ser cantado nas igrejas da Suécia. Mas não parou ali. A canção foi traduzida para o alemão, depois para o russo, onde tocou profundamente o coração de missionários. A comunidades evangélicas, muitas vezes cantado em tempos de perseguição. Cada tradução acrescentava novas camadas de emoção e alcance. Foi desses missionários que a música viajou até a Inglaterra, recebendo a tradução para o inglês como How Great Thou Art. Chegada ao mundo e impacto. Na década de 1930, o missionário britânico Stuart Wesley Kinney Hine ouviu a versão russa do hino enquanto trabalhava como missionário na Ucrânia. Ele ficou profundamente impactado e começou a traduzir e adaptar os versos para o inglês. Stuart Hine também acrescentou estrofes próprias, especialmente sobre a obra redentora de Cristo e a esperança de sua volta. Assim nasceu a versão inglesa, How Great Thou Art. Cada palavra era mais do que poesia. Era testemunho de fé, esperança e reverência diante da grandeza do Senhor. Foi apenas na década de 1950 que o hino chegou aos Estados Unidos. Quem o levou foi o próprio Stuart Hine, mas quem o popularizou mundialmente é o famoso evangelista Billy Graham, que o incluiu em suas cruzadas evangelísticas. Milhares de vozes se uniam em estádios lotados para cantar esse hino de adoração. Milhões ouviram suas palavras. Pessoas choravam, levantavam as mãos e entregavam suas vidas a Cristo ao som desse hino. Tradução para o português. No Brasil, a música foi traduzida como Grandioso És Tu. Desde então, se tornou um dos hinos mais queridos, atravessando gerações e denominações. Hoje, não importa se é em um templo simples ou em uma grande catedral. Essa canção ecoa como uma declaração eterna. Deus é grandioso e digno de todo louvor. Hoje, Grandioso És Tu é considerado um dos hinos mais cantados do cristianismo, presente em quase todos os hinários evangélicos do mundo. Um cântico simples, mas cheio de poder. Quando entoamos esse hino, não estamos apenas cantando uma melodia bonita. Estamos nos unindo a milhões de vozes de diferentes línguas e nações proclamando: Senhor meu Deus, quão grande és Tu! Ele atravessou gerações, guerras, perseguições e culturas diferentes, sempre lembrando a humanidade. Deus é Criador, Deus é Salvador, Deus é Rei eterno. Carl Gustav Boberg escreveu seu poema ao contemplar a beleza da natureza. Hoje, em meio à correria,
Muitas vezes não paramos para olhar o céu, o canto dos pássaros ou a grandeza do mar. Cada detalhe da criação é um lembrete de que Deus é grandioso e cuida de tudo. Quando nos sentirmos pequenos diante dos problemas, olhemos para a criação e lembremos: se Deus sustenta o universo, Ele também pode sustentar a nossa vida. Quando você em algum dia estiver também em meio a uma tempestade, lembre-se, o mesmo Deus que faz o arco-íris brilhar depois da chuva é o Deus que cuida de você. Quando a vida pesar, olhe para cima e cante: grandioso és tu, Senhor meu Deus. Que essa seja a sua oração hoje. Stuart Wesley Kinhine acrescentou estrofes ao hino que falam sobre a cruz e sobre a volta de Cristo. Ele entendeu que a verdadeira grandeza de Deus não está apenas na criação, mas também no plano da salvação. Nossa maior alegria deve ser lembrar que Jesus morreu por nós. Não importa quão difíceis sejam as lutas, temos a certeza de que a obra da cruz garante perdão, esperança e vida eterna. O hino termina proclamando a esperança da segunda vinda. Quando enfim Jesus vier em glória, assim como milhões de cristãos cantaram esse hino ao longo das gerações, nós também devemos viver com os olhos fixos na eternidade. Essa esperança nos fortalece a permanecer firmes, fiéis e cheios de fé. Que cada vez que cantarmos esse hino, possamos declarar não apenas com a boca, mas com a vida: Senhor meu Deus, quão grande és tu! Se essa história falou ao seu coração, compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam a mensagem por trás dessa canção. E se inscreva no canal EBD Aprender para Crescer, para ouvir mais histórias que inspiram a nossa fé. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.